Se você tá passando por um momento desafiador, difícil, que você tá se sentindo mal, que você tá se sentindo triste, meio no fundo do poço, sem energia pra fazer qualquer coisa, isso que eu vou compartilhar aqui com você agora, que inclusive eu fiz hoje, pode te ajudar pra caramba. Não, assim, não é uma coisa que vai resolver o seu problema, mas é algo que já ajuda a mudar a sua vibração, já ajuda a elevar um pouco a sua frequência e sair daquele padrão mental, emocional que você tá. Que é o seguinte, eu fiz isso hoje não porque eu tava mal, mas é porque eu precisava fazer. E normalmente quando eu tô mal ou doente ou qualquer coisa assim, eu tenho esse hábito, é natural pra mim, que é o quê? Pegar alguma coisa dentro da minha casa, um móvel, uma gaveta, um cômodo e começar a arrumar. E assim, não é aquela coisa que tá meio bagunçadinha, não. É aquele lugar da minha casa, aquilo que eu já tô evitando há muito tempo, que assim, só de pensar já me dá meio que uma repulsa. Então, eu tenho certeza que você tem isso dentro da sua casa, seja um ambiente, uma gaveta, uma parte do seu armário. E o que que acontece? Quando a gente começa a organizar o nosso ambiente externo, quando a gente limpa, quando a gente traz ordem, isso vai ajudando a frequência do local a mudar. E também existe um princípio de assim como está fora está dentro, o que está em cima está embaixo. Quando você vai organizando as coisas fora de você, aquilo que está dentro de você começa a ser mexido e reorganizado também. Então isso é algo tão simples que tem um potencial incrível de te ajudar. Não. E assim, uma coisa que. É porque eu tô gravando esse vídeo de novo, porque eu já tinha começado a gravar ele antes e eu, sem querer, na hora que eu fui arrumar o celular aqui, eu fechei o vídeo. E esse barulho é de pipoca, que eu tô fazendo pipoca. Mas o que eu falei é que normalmente quando a gente, por exemplo, quebra um osso, no dia seguinte a gente não espera que ele já esteja recuperado. Mas com feridas que são emocionais, que são mentais, muitas vezes a gente espera que do dia pra noite a gente fique bem, que tudo se resolva. E assim, se temos questões que a gente vem guardando, não lidando, evitando, ou traumas de infância, ou não necessariamente de infância, da adolescência, ou situações que aconteceram mesmo na vida adulta que foram extremamente marcantes, a gente precisa respeitar o nosso tempo de lidar com aquilo, só que a gente também precisa escolher lidar. Porque se ficar só esperando o tempo passar, o tempo pelo tempo, ele não cura alguma coisa. Ele pode levar embora uma lembrança, uma memória, mas ele não vai resolver um trauma, porque um trauma é uma emoção que não foi elaborada dentro de um acontecimento, de um fato. Enfim, basicamente, então, a minha sugestão para você, a minha orientação, meu direcionamento é que você organize alguma coisa da sua casa que você tá evitando e que tá assim muito em desordem. E organização é diferente de arrumação. Quando você arruma algo, você deixa assim bonitinho, você deixa, sabe, mais visualmente agradável. Só que passou um vento, já desarrumou. A pessoa tira no lugar e desarrumou. A organização é quando você tem um lugar designado para cada coisa. É mais ou menos assim, você tem um... Deixa eu pensar. Vamos supor que você tem cremes pro rosto. Daí você pode deixar todos esses cremes na sua cômoda, na sua penteadeira, no seu armário, e aí tá sempre bagunçado, você tira um, cai o outro, enfim. Ou você pode ter uma caixinha onde você coloca todos esses cremes, aí eles ficam organizados. Se eles não têm um lugar específico, simplesmente está arrumado. Mas se eles estão ali dentro de um recipiente ou numa prateleira, tá organizado. Então, a organização é quando cada coisa tem o seu lugar. Eu tava falando, né, que eu arrumei aquele quarto aqui atrás hoje, que tava uma loucura. E uma coisa que me incomodava bastante, incomodava meu marido também, era o tanto de roupa que ficava em cima da cômoda pra passar. E daí, o que que eu fiz? Eu tinha comprado 3 organizadores muito bons, eu não imaginava que eles fossem ser tão bons assim na Amazon.
e daí eu usava pra colocar a toalha, enfim, lá no armário do nosso quarto. Mas eu pensei, cara, eu preciso dar um jeito de organizar essas roupas. Então eu lembrei dos organizadores, tirei eles da função que eles estavam ocupando, exercendo, e daí eu coloquei coloquei em um as roupas do meu filho pra passar, no outro as minhas roupas pra passar e no outro as roupas do meu marido pra passar. E aí eu até ia mostrar, mas foi justamente voltando e colocando o celular no suporte aqui do ring light que eu perdi o vídeo que eu tinha feito. E aí eu falei, não, tá tudo bem, vou gravar de novo. E é até bom porque tá mais direto, porque eu comecei a falar de várias outras coisas naquele vídeo. Mas então, por que eu tô falando isso pra você? A sensação que eu tive depois de arrumar aquele quarto foi tão boa, foi tão maravilhosa. E outra coisa que eu fiz além de arrumar o quarto, e que eu sugiro que você faça também, é simplesmente limar. Meu marido fala assim, limar fora, é você jogar fora as coisas que você tá adiando jogar fora. Por exemplo, eu peguei um monte de toalha que já tava velha, que já tava... Como é que chama quando ela fica preta? Encardida e velha. E limei fora, como diz meu marido. E eu tava há muito tempo, já uns 2 anos eu já queria jogar aquelas toalhas fora, mas sei lá, nunca me faltava coragem, apego, sei lá, não faz sentido. Daí eu peguei, coloquei na sacola e aí meu marido desceu com elas. Então, assim, a gente precisa, quando a gente tá mal, se ajudar. E uma dessas formas de se ajudar pode ser abrindo espaço para o novo. E uma forma muito simples de abrir espaço para o novo é organizando o que você já tem e tirando, removendo aquelas coisas que estão velhas, que você não usa mais. Então tem coisa que eu tirei para doação, tem coisa que eu coloquei para jogar fora mesmo, porque não tem como usar. Então é basicamente isso. Você com certeza vai se sentir um pouquinho melhor depois dessa limpeza, porque não tem como você organizar algo fora de você e não se sentir melhor internamente. E um adendo que é muito interessante que você pode fazer também nesse processo de limpeza, você pode fazer com uma intenção de pedindo ajuda para Deus. Pedindo ajuda para Deus do tipo, Senhor, eu tô mal, por favor, me ajuda a ter clareza, me ajuda a perceber o que eu preciso remover da minha vida, pode ser em formas de pensamento, de emoções, o que eu preciso liberar, o que eu preciso entregar, quais são as coisas ou pessoas ou situações que eu tô me agarrando já há bastante tempo e que eu tô com medo de soltar e que eu posso soltar. Senhor, por favor, me mostra que o Senhor tá comigo, que eu posso descansar no Senhor. Me ajuda a ter essa confiança. Por favor, me ajuda a reorganizar a minha vida, a reorganizar as minhas emoções, o meu mundo interno, a limpar a minha mente, a proteger o meu coração. Então, enquanto você vai fazendo essa arrumação, essa organização, essa limpeza nesse lugar que você está evitando já há bastante tempo, você pode fazer isso orando, em estado de oração, em estado de prece, que pode te ajudar pra caramba. Se você não quiser fazer em estado de oração e prece, você pode colocar uma música, pode colocar um louvor, pode colocar algo que você sabe que normalmente te ajuda a se sentir melhor com você mesma. E esse barulho é da lava-louça. E assim, é basicamente isso, minha querida pessoa. Eu espero que você fique bem. Saiba que Deus te ama, que você é muito amada, muito querida. Ou muito amado, muito querido. E é basicamente isso. Tem uma playlist aqui no canal que é sobre Deus e... Acho que é Deus e Propósito? Deus e... Não sei, mas se você tiver mais interesse em ver vídeos deste tema, você pode buscar aqui nas playlists. E também tem outras de relacionamento, inteligência emocional, autoestima, criação de realidade. Fica à vontade para explorar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.